Dr. Jeffrey Chiquini, nosso querido colega, já é de casa, bom dia, bem-vindo! Oi meninas, bom dia, tudo bem com vocês? Bom Prazer dia. imenso estar aqui mais uma vez. Prazer nosso. Bem melhores agora com a sua chegada, Marina Helena. Bondade. Chiquini, bom dia. Chiquini, eu queria ouvir a sua avaliação sobre a condução agora do Mendonça no STF do caso Master. Como que você avalia todas as decisões tomadas até agora? Podemos ter esperança que tudo isso não acabe em pizza? E eu queria também te ouvir em relação a como que ele deve conduzir também a questão do envolvimento de Toffoli e Alexandre de Moraes, porque uma coisa é para fora do STF, mas a gente sabe que é muito mais complicado quando se trata dessa blindagem que os ministros costumam fazer dos coleguinhas, né? Mendonça começou muito bem essa relatoria. Ele começa tirando aquele sigilo absoluto que o Dias Toffoli colocou. Ele dá carta branca para a Polícia Federal investigar. Ele tira aqueles peritos que o Dias Toffoli escolheu a dedo e dá carta branca para a Polícia Federal selecionar os peritos que quiserem analisar os aparelhos eletrônicos apreendidos. Então, o Mendonça começa agindo corretamente, como um juiz deve agir em uma relatoria. Agora, o Mendonça começa a dar alguns sinais que nos preocupam, seja nos dando esperança, seja nos dando preocupação de estar ele blindando a corte. E eu vou explicar. Quando o Mendonça assume esse caso, ele começa a dar todos os indicativos de que a Polícia Federal terá total liberdade para investigar o caso. Agora, o Mendonça, ele passa a se encontrar com a Polícia Federal. Eu não quero colocar água no chope de ninguém, mas não é usual que o relator se encontre com os investigadores. Porque as pessoas têm que entender que o relator, o juiz relator de uma investigação, ele não preside a investigação. O juiz relator, ele está ali como um garantidor. O que significa isso? Ele continua sendo inerte, ou seja, ele só age mediante provocação, e imparcial, ele não pode ter interesse na causa. Ele fica ali como o juiz já pré-selecionado a analisar eventuais pedidos de diligências investigatórias. Então, por exemplo, a Polícia Federal que conduz com exclusividade a investigação, há um delegado que é o presidente do inquérito. Então, quem preside o inquérito é o delegado. O juiz relator, ele não preside o inquérito. Então, há um presidente da investigação, a Polícia Federal deve conduzir a investigação com exclusividade, e toda vez que alguma diligência investigatória precisar de uma decisão judicial, como interceptação telefônica, busca e apreensão, por exemplo, esses pedidos cairão para esse juiz relator. Então, o juiz relator, ele não pode ter interesse na investigação, nem para acusar, nem para inocentar, porque a investigação não é dele. Então veja que o Mendonça, ele convoca ontem uma reunião com os chefes da investigação e essa reunião perdura por 2 horas. Eu agora, na condição de advogado e professor de processo penal, me limitando exclusivamente à análise jurídica, isso não é certo, tá? Então não é usual que o relator tenha esse encontro com os chefes da investigação. Agora, isso pode ter 2 motivos. O primeiro motivo pode ser para aparar as arestas que o Toffoli criou com a Polícia Federal, porque o Toffoli estava impedindo que a Polícia Federal trabalhasse, então pode ser apenas para reatar a boa relação entre a Corte e a Polícia Federal, pode ser isso, ou pode ser também por aquilo que parte da imprensa passou a divulgar, que a Polícia Federal já está compartilhando informações com o Mendonça. Eu prefiro acreditar que o André Mendonça está bem intencionado, até porque a forma como ele começa a atuar nessa relatoria me faz presumir isso, que ele está bem intencionado, e
e eu prefiro dar o benefício da dúvida ao André Mendonça, que hoje é o único ministro do STF que podemos dar a ele o benefício da dúvida de que ele está sendo imparcial nesse caso. E pode ser, agora sim, pode ser que o André Mendonça já tenha acesso a informações de agentes com foro privilegiado. Por quê? O mais correto seria que o André Mendonça declinasse da competência para o primeiro grau. Até hoje não foi noticiado, o envolvimento de nenhum agente com prerrogativa de foro, de nenhum investigado com foro privilegiado. Então, por que é que esse caso está no STF? Porque o Dias Toffoli, de forma inconstitucional, tirou esse caso do primeiro grau, lembrem disso, esse caso estava no primeiro grau, foi a Justiça de primeiro grau que deflagrou a operação contra o Banco Master, que determinou inclusive aquela prisão temporária contra o Vorcaro, e aí o tribunal soltou o Vorcaro, lembrem disso. Então esse caso começa em primeiro grau, o Dias Toffoli se atravessa, depois de voar no jatinho com o advogado do Vorcaro, Dias Toffoli se atravessa e puxa esse caso para o STF. Hoje, o André Mendonça assume a relatoria. Eu quero entender por que é que esse caso continua no STF. Se sabemos que o Dias Toffoli, de forma inconstitucional, puxou esse caso para o STF. Então, esse caso só poderá continuar nas mãos do André Mendonça se houver indícios de investigado com foro privilegiado no STF. Então, essa reunião que o Dias Toffoli teve ontem com a Polícia Federal pode ser isso. A Polícia Federal pode ter apresentado ao Dias Toffoli envolvimento de pessoas com prerrogativa de foro no STF. Por isso, o Dias Toffoli decidiu, ontem, no final do dia, ele decidiu continuar na relatoria desse caso e continuar com esse caso no STF. Isso nos leva a crer que, pelos elementos que o André Mendonça teve acesso, ele concluiu que há envolvimento de pessoas com prerrogativa de foro, sejam deputados, sejam senadores, sejam ministros do STF. Caso o André Mendonça não visse a existência de investigados com prerrogativa de foro, ele deveria retornar esse caso ao primeiro grau. Mas essa decisão que ele tomou de continuar com esse caso no STF, fica claro que há envolvimento de pessoas com prerrogativa de foro nesse caso Master. Chiquini, seja bem-vindo novamente aqui no Oeste com Elas. Chiquini, o Fachin arquivou o pedido de suspeição da Polícia Federal em relação ao Toffoli, pois tinha perdido ali o objeto, né? E eu queria saber a sua opinião. Essa era a única saída para essa investigação? Ele não poderia ter feito outra coisa se quisesse? Não, o Fachin, se ele tivesse errado, eu seria o primeiro a criticá-lo, né? Então, vamos dar a César o que é de César, né? O Fachin, ele agiu corretamente na condição de presidente do STF. Por quê? São dois pontos. A Polícia Federal não é parte em uma relação processual. Partes nas relações processuais são apenas o advogado de defesa e o Ministério Público. O delegado, ele é o presidente do inquérito. Então, o delegado não pode pedir a suspeição de um juiz. O que é um juiz suspeito? Por isso, suspeição, né? De suspeito. Ele tem interesse na causa, então ele é suspeito de não ser imparcial. Ele não pode estar à frente dessa relatoria. A Polícia Federal, então, quando diz ter encontrado no celular do Vorcaro conversas com indícios de ilicitude entre Dias Toffoli e Vorcaro, a Polícia Federal manda essas conversas ao presidente do STF e pede para o STF afastar o Dias Toffoli da relatoria. Primeiro, a Polícia Federal não pode fazer esse pedido, tá? Então, juridicamente falando, esse pedido não pode ser feito pela PF. Mas é um pedido que está nas mãos do presidente do STF e ele tinha que decidir. Ele poderia ter decidido
da seguinte forma: encaminhado esse pedido para o PGR se manifestar, para ver se o PGR, daí sim, Ministério Público parte, endossa o pedido ou não. Por que ele não o fez? Aí é o segundo ponto, que ele agiu corretamente. Ele não encaminhou esse pedido para a PGR porque o Dias Toffoli já não estava mais na relatoria. Então é chamada perda do objeto. Não tem mais por que analisar um pedido, que é para tirar o Dias Toffoli da relatoria, sendo que Dias Toffoli não está mais na relatoria. Então, nesse ponto, o Fachin agiu corretamente. Eu vi no domingo, final do dia eu chego em casa, passei o dia sem sinal de celular no domingo, que eu me enfio para o mato, e não tenho sinal lá. Quando eu chego lá pelas 20 horas em casa, eu vejo que a rede social só fala que o Fachin tinha anulado a investigação da PF contra Dias Toffoli. Não era nada disso. Fachin apenas arquivou um pedido que perdeu o objeto, e esse pedido ele se limitava exclusivamente a tirar Dias Toffoli da relatoria. Então não tinha mais motivo de analisar esse pedido. Tá tudo certo neste ponto. Ó a Júlia aí. Ai, Deus. Julie? Eu não sei se a Julie está ouvindo. Julie, passei a palavra para você agora, depois da Ela Paula, tá falando sua com o vez. Vorcaro. Ela tava falando com o Vorcaro. Pegando uma informação lá sigilosa. Oi, querida, tudo bem? É bom falar com você. Vou mudar um pouco de assunto. Como é que tá a história do Felipe Martins? Como ele está indo? Se tem alguma luz no fim do túnel? O Felipe Martins se tornou um grande amigo. É uma pessoa incrível. Eu converso agora quase que diariamente com a sua família, né? É incrível como mentalmente ele é forte. É incrível isso. E, na verdade, nós já absorvemos, né? Nós já absorvemos o fato de que Felipe Martins já está cumprindo sua pena. Essa é a verdade. O Alexandre de Moraes e todo o STF já deram todos os indicativos de que não vão revogar a prisão preventiva. Então, Felipe Martins ele é preso por um acesso à rede social inexistente, que nós já provamos documentalmente por documento oficial fornecido pela própria LinkedIn que esse acesso não existiu. E o Alexandre de Moraes já 3 vezes negou a liberdade, mesmo a gente provando que ele não acessou a rede social. E o motivo da prisão foi acessar a rede social. Então já está muito claro que Alexandre de Moraes e o STF como um todo não soltarão mais Felipe Martins. Então hoje nós absorvemos, né, infelizmente, que Felipe Martins já cumpre a sua pena. Essa é a realidade. E estamos torcendo para que se aprove a dosimetria. Nós queremos a derrubada do veto da dosimetria, porque entrando em vigor essa lei da dosimetria, a liberdade do Felipe Martins, pelo tempo que ele já cumpriu com tornozeleira, aquele período que ele ficou preso injustamente por uma viagem que não fez, ele tem a chance de passar esse Natal em casa, pelo quantum que ele já teria cumprido de pena se tivermos a derrubada do veto da dosimetria. Então hoje nós estamos torcendo muito para que esse projeto da dosimetria entre em vigor, que é praticamente o último suspiro dos presos políticos. Julie. Uma vez. Checchini, eu queria explorar ainda um pouco um complemento do final da sua resposta para mim da primeira pergunta, na verdade, que você comentou que o correto seria que Mendonça devolvesse o caso para a primeira instância, né? Porque ainda não se sabe quais os nomes com possível foro. Mas o que eu fico aqui pensando é o seguinte, 2 pontos, tá? Primeiro, isso não faria com que tudo que foi feito até aqui pudesse ser anulado, porque isso é uma grande preocupação. A segunda questão é que não temos dúvidas que não faltam nomes com prerrogativa de foro. Inclusive, o que a PF trouxe em relação ao próprio ministro Dias Toffoli,
né, que nós temos aqui a questão do Dias Toffoli, a gente tem aqui a questão do Alexandre de Moraes, a gente tem contratos aí, né, dinheiro que apareceu em tudo isso. Então, é muito difícil que com tudo que se descobriu ali, né, todos os nomes no celular do Vorcaro, essa questão todas das câmeras de segurança, né, que vazou de quem estava ali. Então, assim, tem muita... Enfim, já me parece ter nomes o suficiente para isso. E aí, caso caísse para a primeira instância e depois esses nomes aparecessem, outro ministro poderia ser sorteado, porque esse também é um grande risco, né? Porque a gente viu o que aconteceu quando isso foi parar na mesa do Toffoli. Então, eu tenho esse receio, entendeu? Com tudo que a gente já tem até hoje, isso volta. Corre o risco, as duas perguntas, de anulação, né, de tudo que foi feito até aqui. E 2, esses nomes surgindo. Aí, de novo, vai para um sorteio e outro ministro poderia, enfim, ser o responsável por esse processo? O que eu aconselho o André Mendonça a fazer, se eu pudesse conversar com ele, não converso, não tenho qualquer relação, eu aconselharia o André Mendonça a cindir esse caso, a remeter ao primeiro grau toda a investigação de quem não tem prerrogativa de foro. Tá? Agora, havendo qualquer relação, qualquer indício de envolvimento de pessoas com prerrogativa de foro, ele tem que continuar ao caso. Então, essa decisão do André Mendonça, já superando essa discussão, essa decisão do André Mendonça de continuar no caso, isso é um atestado de que ele viu já com os próprios olhos dele elementos de envolvimento de pessoas com prerrogativa de foro. Tá? Então esse caso não vai mais para o primeiro grau, porque com certeza o André Mendonça já viu o envolvimento de pessoas com prerrogativa de foro. Por exemplo, o simples fato, olha só, o simples fato de ter mensagens suspeitas trocadas entre Dias Toffoli e Vorcaro, todo esse caso envolvendo o Vorcaro tem que ficar com o André Mendonça. Então o Dias Toffoli não pode enviar os trechos da investigação contra Vorcaro para o primeiro grau. Por quê? Porque a competência maior atrai o caso. Então, havendo esse conflito de competências, o termo técnico é exatamente esse, conflito de competências entre primeiro grau e STF. O foro atrativo puxa tudo para o STF. Então, hoje não tem como enviar o Vorcaro especificamente mais ao primeiro grau, porque já está provado, demonstrado em relatório da Polícia Federal que Vorcaro conversava, por exemplo, com Dias Toffoli. Então, Dias Toffoli tem foro privilegiado no STF, então toda a investigação, ela atrai para o STF e o Vorcaro fica junto no foro da atração, que é no STF. O que poderia, por exemplo, enviar ao primeiro grau seria trechos exclusivos que não tenham qualquer relação, qualquer conexão com pessoas com prerrogativa de foro. O que eu vejo muito difícil existir isso. Por exemplo, a esposa do Moraes poderia enviar a parte dela para uma investigação em primeiro grau? Seria possível, desde que não tivesse qualquer relação esposa Moraes com o seu marido, que tem prerrogativa de foro. Então, veja, é muito complexo você cindir um caso, porque qualquer agulha de conexão com alguém com prerrogativa de foro, o caso vai pro foro da prerrogativa. Então, essa decisão do André Mendonça de ficar na relatoria e manter o caso no STF é um atestado de que pessoas com prerrogativa de foro estão sendo investigadas pela Polícia Federal. Feito. Chiquini, sobre, a gente ficou aqui nessa manhã confabulando, né? O que acontece? Vorcaro tem gente com medo dele ir na CPMI do INSS, por exemplo, que seriam os primeiros depoimentos que ele seria ouvido na Comissão de Assuntos Econômicos e falar mais do que deveria ou precisaria, envolver novos nomes, porque essa discussão com relação a jatinho remoto faz muita diferença. E o conteúdo do celular dele, então, está com a Polícia Federal, deixa na mão do Supremo Tribunal Federal, não sabemos em quais mãos seria mais seguro. E, por fim, você faz um bem bolado aí, ele poderia sair preso de uma CPMI do INSS, o Vorcaro? Olha só,
O Vorcaro, ele tem o direito, na condição de investigado, de não comparecer à CPI. Ali é CPMI, né? Por quê? Tanto faz, né? CPI e CPMI é a mesma coisa, é uma comissão parlamentar de inquérito. A que tem o M é mista, é Congresso. A que não tem o M é em uma das casas. Então, veja, o André Mendonça tomou mais uma decisão correta. As pessoas falando, o André Mendonça passou pano pro Vorcaro. Negativo, decisão correta. O investigado, ele não é obrigado a fazer prova contra si, aquilo que a gente chama de nemo tenetur sed tegere. Esse é o termo. O famoso, ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Não podem me obrigar a fazer o teste do bafômetro. E todo investigado tem o direito ao silêncio. Então, quando eu vi o Vorcaro se manifestando lá atrás, eu vou comparecer à CPMI, vou abrir o bico. Na hora eu vi que era jogadinha. Claro que era jogadinha. Mentira, não vai. Investigado fica em silêncio. Eu oriento os meus clientes na fase de investigação a ficarem em silêncio. E por que eu oriento 100% dos meus clientes, sejam culpados ou inocentes, a exercerem o silêncio na fase da investigação? Porque a fase da investigação é a fase que novos elementos estão surgindo a todo momento. Então é possível muitas vezes, olha só isso daqui, na prática, eu na condição de advogado, eu vou acompanhar um cliente meu numa delegacia. Meu cliente ele vai ficar em silêncio na delegacia. E não importa se ele é super inocente ou super culpado, não importa, ele vai ficar em silêncio. Porque muitas vezes o delegado está com um elemento na mão e ele ainda não juntou nos autos e você não teve acesso. Aí ele faz uma pergunta para você responder diversamente daquilo que ele tem. Então, todo bom advogado não deixa o seu cliente falar. E Vorcaro contratou, provavelmente, bons advogados. Então é óbvio que Vorcaro exerceria ao silêncio. Porque você só vai ter acesso integralmente aos elementos quando já virar processo. Então por que normalmente as pessoas falam, eu só vou depor em juízo? Porque em juízo, na fase judicial, tudo que existe de prova contra você já foi colocado na mesa. Então você já conhece todas as peças. Na fase de investigação você não sabe tudo que tem. Então esse é o primeiro ponto. É óbvio que Vorcaro ficaria em silêncio e André Mendonça agiu corretamente, assegurou o direito do investigado de não produzir prova contra si. Decisão constitucional. Agora a tua pergunta, se ele comparecesse, se ele mentisse, se ele poderia sair preso? Não, salvo com decisão do relator. Como assim? Prisão provisória, que é a chamada prisão preventiva, ela só pode se dar por decisão judicial. A CPI não tem poder de prender pessoas, a não ser prender testemunha por falso testemunho. Tá? O investigado não é testemunha, então não comete o crime de falso testemunho. Então o investigado não pode ser preso em flagrante em uma CPMI. Ele só pode ser preso em uma CPMI, por exemplo, se tiver ali uma ordem judicial de prisão preventiva. Aí o mandado de prisão é que é cumprido. Tá? Então ele não corre risco nenhum de ser preso por algo que ele diga ou deixe de dizer na CPI. Ele está jogando o jogo que deve ser jogado na condição de investigado, assistido por bons advogados. Agora tem muita água para rolar e o André Mendonça, resumindo toda a nossa conversa de hoje, tem me dado boas esperanças. Eu prefiro apostar as fichas nesse que ainda não cometeu nenhum deslize que nos faça duvidar da sua índole. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestcom.elas.